Matemática das eleições. Você sabia que em uma eleição para vereador ou deputado, você pode votar em um candidato e acabar elegendo outro? É isso mesmo. Você vota na Dona Zefa e elege o Dr. Avarento. Neste vídeo, veremos por que isso pode acontecer, qual a fundamentação legal disso e como a gente ter consciência do sistema eleitoral do nosso país. Primeiramente, vamos contar a história dos dois personagens, Dona Zefa e o Dr. Avarento. A Dona Zefa é uma líder comunitária do bairro Fundão 2. Ela possui uma história de luta que dá inveja a qualquer um. Foi alfabetizada apenas aos 30 anos e depois fez ensino fundamental e ensino médio na EJA. Ela era adorada por todos na escola, uma mulher super dedicada. Teve 7 filhos e o marido a abandonou quando o mais velho tinha 14 anos e o mais novo era de colo. Apesar das dificuldades, ela não desistiu. Trabalhou incansavelmente, fazendo faxina de dia e de noite e com muita luta, com muita garra, conseguiu criar os seus filhos. O mais velho já fez até faculdade. Ela é uma mulher religiosa e preocupada com o bem de todos. Os mais necessitados sempre batem à sua porta e ninguém sai de lá sem algo. Ela arrecada roupas usadas e alimentos, distribui para os mais carentes e todo mundo do bairro tem grande admiração por ela. Ela é muito querida no bairro Fundão 2. Agora vamos ver a história do Dr. Avarento. Dr. Avarento é um político conhecido na cidade. Há 20 anos que ele se elege vereador. Ele nem é médico, nem advogado, mas todo mundo o chama de doutor. Sempre bem vestido, com um sorriso no rosto, cumprimenta todo mundo, carrega as crianças no colo e nunca diz não ao povo. Chega no bairro em seu carrão, rodeado de assessores, e o povo logo se aglomera. Tudo que se pede, ele responde: claro, claro, você tem razão, vamos ver isso, vamos resolver isso para você. Passe no meu gabinete que os meus assessores vão lhe ajudar. Olha que curioso. A gente pode até xingar o doutor Avarento, mas ele está sempre sorrindo, ele não fica bravo. O problema é que ele nunca diz não, mas também nunca faz nada do que promete, né, doutor? O povo fala que é um homem bom, um homem de coração, porque no dia da eleição ele dá uma camiseta de presente para gente e o principal ainda, além de dar uma camiseta com o nome dele para a gente votar, ainda dá R$ 100. E para os mais, aquelas pessoas que têm mais posse do bairro, que tem um carrinho, ele ainda dá R$ 300 para colocar o adesivo no carro. Por isso o povo fala que Dr. Avarento é um homem do bem, um homem do povo. Mas acontece, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que não adiantava nada. Ele só ser simpático, agradar, mas no final não fazer nada de verdade para o povo. E o doutor Avarento foi perdendo a credibilidade. E sabe, na última eleição, doutor Avarento teve apenas 10 votos no nosso bairro. Aí o doutor Avarento ficou preocupado com essa situação e chegando à nova eleição, ele pensou: como que eu vou recuperar os votos lá do Fundão 2? Só tive 10 votos nas últimas eleições. Desse jeito eu corro o risco de nem ser eleito. Ele teve uma ideia. Vou convidar a Dona Zefa, mulher querida por todos, para entrar no meu partido, porque assim ela aumenta o quociente eleitoral do partido e eu posso ser eleito. Então, ele foi se encontrar com a Dona Zefa. E um belo dia, ele chegou para a Dona Zefa e falou: Dona Zefa, a senhora deveria se candidatar a vereadora, pois vai poder ajudar muita gente, faz o bem para tantos, vai poder fazer muito mais bem, administrando o dinheiro público para o bem comum. E a Dona Zefa respondeu: seu doutor Avarento, eu não tenho nem faculdade, terminei os estudos e parei no ensino médio. E também já sou velha. E o doutor Avarento insistiu: não, não, a senhora tem o espírito da verdadeira política, que é pensar no próximo. E além de ajudar as pessoas, a senhora vai ter um bom salário, vai poder fazer ainda mais caridade para as outras pessoas. E também os seus filhos. Cuidar mais dos seus filhos e dar uma vida mais digna para eles.
A dona Zefa ficou balançada diante da possibilidade de poder fazer o bem para as pessoas, usar o dinheiro público para as pessoas de verdade. E ela pensou, pensou e decidiu aceitar a proposta do Dr. Avarento. Sabe, no dia da eleição, o bairro inteiro votou na dona Zefa, porque ela era querida por todos. Não teve uma pessoa que não votou nela. Mas nosso bairro não é tão grande assim, mas ela conseguiu 500 votos no nosso bairro. E o que aconteceu com o Dr. Avarento? Já já veremos o que aconteceu com ele. Por enquanto, vamos ver a fundamentação legal da estrutura do nosso sistema de escolha de candidatos a partir dos votos. Então, a lei que possibilita essa situação, que regulamenta a forma de escolher um candidato, é a lei número 7.457, que disciplina essa situação. E vamos entendê-la para a gente entender como que funciona e por que o Dr. Avarento foi falar com a dona Zefa. A distribuição das vagas para o cargo de vereador entre os candidatos pode acontecer, gerar a seguinte situação: o candidato mais votado pode não ser eleito. E a segunda questão: você pode votar em uma pessoa e eleger outra. Com fundamento nesta lei, pode acontecer essas duas situações. E vamos analisar. A primeira coisa que você tem que pensar é que o que é contabilizado inicialmente não é o voto do candidato, mas o voto do partido, que é a soma dos votos de todos os candidatos. É isso que leva em consideração primeiramente. E depois, dentro dos votos do partido, que se vai olhar para o voto de cada candidato. Então, a primeira questão mais importante a gente precisa compreender é o que se chama o quociente eleitoral, que nada mais é do que a divisão dos votos válidos pela quantidade de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa, no caso de deputado. Então, o que são os votos válidos? Todas as pessoas que compareceram para votar, votaram em alguém ou anularam o voto ou votaram em branco. Os votos nulos e brancos são descartados. Considera-se apenas os votos que a pessoa votou em alguém. Então é chamado de voto válido. Esse total de voto válido, pega-se esse total e divide-se pelo total de vagas na Câmara Municipal. Vamos dar um exemplo do município de Caraguatatuba nas eleições de 2020, com dados tirados do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nas eleições de 2020 para vereador na cidade de Caraguatatuba, compareceram, houve votos, 65.065 votos válidos. Total de vagas, 15. Então, a gente deve calcular o quociente eleitoral, que é, a gente pega o 65 e divide por 15. Obtém o seguinte número, 4.338. O que significa esse número? É a quantidade mínima que o partido precisa ter para colocar um candidato. Então, isso em Caraguatatuba da eleição 2020. Né? Então, a cada 4.338 votos, o partido teve o direito de ocupar uma vaga no ano 2020 neste município. Se fosse outro município, o número seria outro. Então, se o partido obteve, por exemplo, o dobro desse número, por exemplo, mais que o dobro, 10 mil votos, ele vai ter direito a colocar 2 candidatos. E assim sucessivamente. E aqui a gente começa a entender a natureza do problema. Para entender bem, vamos pegar os dados também do TSE, do município de Caraguatatuba, dos vereadores eleitos. Então, o vereador mais votado em Caraguatatuba nesse ano teve 2.101 votos. Entretanto, o quociente eleitoral deste ano para este município foi 4.338. Então, se o partido que não obteve 4.338 votos, não conseguiu colocar ninguém. A princípio é isso. Depois tem algumas regras que variam um pouco, mas no primeiro cálculo o partido precisa obter 4.338 votos. E esse candidato mais votado de todos, que foi eleito, teve 2.101 votos. Então, o que significa? Que se eu preciso de 4.338 para colocar para ocupar uma vaga, e o candidato mais votado teve 2.101, significa que está faltando para ele chegar no 2.438
4.338, está faltando 2.237 votos. Ou seja, houve pelo menos, nesta eleição, 2.237 votos de pessoas que escolheram outros candidatos do partido dele e que compôs o mínimo necessário, que é o 4.368, para eleger um candidato. Então, 2.101 pessoas votaram nele. Outras pessoas, pelo menos 2.237, não votaram nele, mas os votos delas, em outros candidatos, compôs o voto do partido de tal forma que possibilitou a eleição dele. Ou seja, as pessoas votaram em outros candidatos e elegeram esse candidato que está em primeiro lugar. Fica claro, portanto, que você pode votar numa pessoa e eleger outra. Também pode acontecer de um candidato ter tido, por exemplo, 3.500 votos, 3.600 votos, muito mais do que o primeiro colocado, que teve 2.101, e não ser eleita. Pode acontecer isso, porque o partido precisa ter 4.000, precisou ter, nessa eleição, 4.338. Esse é um exemplo. Se nessa eleição o candidato teve 3.500 votos e os outros candidatos não tiveram quase nada e não atingiu o quociente eleitoral, esse partido não obteve nenhuma vaga e, portanto, o candidato não foi eleito. Então, é uma situação. Primeira situação, então, você vota numa pessoa, elege outra. Segunda situação, um candidato pode ser mais votado do que o primeiro colocado e não ser eleito. Outra situação oposta. Podia ser que o primeiro colocado tivesse tido muitos votos. Por exemplo, ele sozinho tivesse tido 10.000 votos. Se ele sozinho tem 10.000 votos, o quociente eleitoral do partido dele vai ter pelo menos. Quociente eleitoral do partido, não. O total de votos do partido dele vai ser pelo menos 10.000. Se o quociente eleitoral é 4.000 e pouco, só com os votos desse candidato que teve 10.000, ele já ganha pelo menos 2 vagas. Mas ele não pode ocupar 2 vagas. Então ele entra numa vaga e a outra vaga vai para o segundo colocado do partido dele. Mas pode ser que o segundo colocado do partido dele não tenha tido tantos votos assim. Pode ser que ele tenha tido 700 votos, 800 votos. Então é possível que um candidato com menos votos do que todos os eleitos, tenha sido eleito, porque aquele candidato que tem muito voto puxou aqueles candidatos que têm menos votos. Então essa é a terceira situação que pode acontecer. Então vamos lá, repetindo. Um candidato você pode votar no candidato e eleger outro. O candidato pode ter muitos votos e não ser eleito. Ou o candidato pode ter poucos votos e ser eleito porque um candidato só teve tantos votos que puxou vagas para o partido dele. Bom, então o que fazer, né? A gente deve estar pensando, então não vota em ninguém? Não vota na Dona Zefa, por exemplo? O que a gente tem que pensar é, se eu votar num candidato que eu confio, eu correndo o risco de eleger o cabeça de chave do partido dele. E o cabeça de chave do partido dele, aquele que já é vereador há muito tempo, que recebe muitos votos, é uma pessoa que eu confio? É uma pessoa que eu gostaria que estivesse lá? Se a resposta for sim, tudo bem, pode votar naquele candidato. Agora, pensa que você está votando numa pessoa que é honesta, que você conhece, mas ela está no partido onde o cabeça de chave é uma pessoa horrorosa, um corrupto. Você está correndo o risco de votar numa e eleger o corrupto. Então você tem que pesar e decidir se vale a pena. A outra questão importante é a pessoa honesta que entra no partido, ela tem que conhecer esse sistema, porque ela pode estar correndo o risco de puxar votos de outras pessoas honestas como ela e mandar o voto para aquele corrupto. Então a solução é: procure um grupo de pessoas, ou seja, um partido, onde você tenha afinidade com as ideias daquele partido. Porque se você não for eleita, pelo menos a outra pessoa que for eleita tem afinidade com o seu pensamento. E não pode ter um cabeça de chave que seja tão horrível assim. Essa é a ideia principal. Agora, sabendo disso, conhecendo a lei, vamos voltar para a Dona Zefa e o doutor Avarento. O doutor Avarento, sabendo
da situação, que ele estava correndo o risco de não ser eleito, procurou a dona Zefa, convenceu a dona Zefa que ela seria eleita, mas sabendo que era uma pessoa do bairro, sem recursos, que não seria eleito, mas aumentaria muito os votos do partido dele, porque ele tinha tido 10 votos na eleição passada e agora o partido dele teve 500 votos a mais, uma vez que ela entrou no partido dele. E assim tem milhares de donas Zefas por aí espalhadas, milhares de pessoas bem intencionadas sendo enganadas por pessoas como o doutor Avarento. Então, pense nisso e tome sua decisão agora com mais consciência. Lembre-se, voto não tem preço, tem consequências. Considere compartilhar esse vídeo com outras pessoas para a gente aumentar a cidadania entre todos, que todos votem com mais consciência. Um abraço a todos.